Boa noite, que a paz de Jesus esteja em cada coração. Agradecer profundamente a possibilidade de estar aqui com todos. Agradecer porque nós todos escolhemos estar aqui. É muito bom estar aqui, como dizem os amigos da Aliança da Fraternidade. É muito bom estar aqui. E aí eu combinei com a minha querida, e ela abriu ali a couraça da caridade. E o nosso querido Eurípides é o apóstolo da caridade. Essa é a designação de Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. E é sobre ele que nós vamos falar um pouquinho, porque acredito que muitos dos senhores conheçam bastante sobre Eurípides. Mas falar de Eurípides é sempre tão bom, porque falar de Eurípides é falar de Jesus. Disse o Chico para sua biógrafa que ela estaria fazendo a biografia de Jesus, porque falar de Eurípides é falar de Jesus. Então vamos começar. Bom, agora eu vou pedir a todo mundo para a gente viajar pertinho daqui. Triângulo Mineiro, 900 quilômetros do Rio de Janeiro. Mas foi lá que tudo começou. E aí, a gente aponta para cá. Gente, a minha anorexia, em termos tecnológicos, é flagrante. Então, estou eu apontando ali para o Eurípides, mas é para apontar para lá. Meu Deus, que vergonha. Você vai passar para mim, né? Ele vai passar para mim. Tem sempre um anjo no nosso caminho. Por favor. Já passou. Então, estamos em Sacramento, né? Sacramento na época de Eurípides, Sacramento nos dias atuais. Sacramento... Vamos falar um pouquinho de Sacramento? Pelo menos isso. A alegria é fundamental, né? Jesus falava da alegria, o Francisco de Assis falava de alegria, né? Porque ele dizia, frei triste, triste frei. Então, é muito bom a gente poder sorrir, né? Mas Sacramento foi fundada em 1820, e foi por um pedido do cônego do Desemboque. O cônego Hermógenes faz uma carta para o nosso bispo de Goiás e pede a ele para fazer o seguinte: olha, pede lá na coroa portuguesa para a gente poder fazer aqui um povoado aqui. Isso aqui é um lugar lindíssimo e vai servir de pasto espiritual para as pessoas que estão aqui. E Dom João VI se pronuncia sobre a fundação da cidade. O cônego separa por Seis Marias toda aquela área, e uma das Seis Marias, numa dessas Seis Marias, ele dá para o irmão dele, e é edificada a Fazenda Santa Maria. A gente vai guardar esse nominho da Fazenda Santa Maria, porque na Fazenda Santa Maria acontecem muitas coisas. Bom, aí nós vamos então para o nosso segundo slide. Ele também erra. Vamos falar um pouco da infância do nosso Eurípides. Eurípides nasceu no dia 1º de maio, olha o dia, presta atenção, 1º de maio de 1880, então, já nos 20 anos finais do século XIX. Ele nasce no dia 1º de maio e, evidentemente, se torna um trabalhador, né? Mas ele é o terceiro de uma família de 15 filhos. Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha redes sociais. Uma família de 15 filhos. O nome da mãe dele é Jerônima, conhecido como Meca, e o seu pai é conhecido como Mojico. A família
é uma família que passa por grandes dificuldades, mas Eurípides, desde pequenininho, demonstra que ele é diferente. Ele é uma criança muito ligada aos problemas de saúde, ele se preocupa muito com os doentes, sempre se preocupou, desde muito pequenininho. Com 6 anos de idade, ele estava assistindo a irmã da mãe dele, que estava muito doente, que tinha o apelido de Babota, e a tia Babota estava muito, muito doente, e ele estava sempre perto dela. Aí ela chegou e pediu a ele: Eurípides, eu gostaria muito de comer um doce de laranja. E doce de laranja é uma coisa meio demorada, porque você, para aqueles que não sabem, esse doce de laranja é feito com a casca da laranja, tem que ficar vários dias de molho para tirar o amargo, então todo esse processo é demorado. Mas ele conseguiu o doce. Chegou com o doce todo feliz para a tia e tal, e foi colocando os bocados de doce na boca dessa tia tão querida. Ela acaba de comer, se dá por satisfeita e diz para ele: Eurípides, como se vive, se morre. Vira para o lado e desencarna. Então é o primeiro momento de um menininho de 6 anos assistindo já um desencarne tão próximo. Mas Eurípides, nas suas características, ele tem uma outra muito, muito presente, que é a característica de gostar de estudar. Então ele pede o pai para colocá-lo no colégio primário, ele aprende a ler, a escrever, a fazer contas, e depois ele vai para o Colégio Miranda. Com 9 anos ele está no Colégio Miranda, que é um colégio da cidade de Sacramento, muito bem conceituado, apesar da cidade tão pequena, e Eurípides estuda no Colégio Miranda, faz todo o seu curso no Colégio Miranda, e não é normal que aconteça, mas o professor, o dono do colégio, chama o pai de Eurípides e diz o seguinte: eu não tenho mais nada a ensinar para ele. Aqui em Sacramento não tem instituição nenhuma que possa dar prosseguimento aos estudos de Eurípides. Aconselho que você o leve para o Rio de Janeiro. E assim é feito. Ele vem para o Rio porque ele tinha muita vontade de estudar medicina. Ele sempre foi tão preocupado com os doentes, a medicina seria para ele tudo que ele mais queria na vida, era estudar medicina. Ele vem para o Rio de Janeiro, vem, verifica direitinho, vê o curso preparatório e tal, volta para Sacramento, sabe que a mãe do Eurípides sempre foi muito doente. Muito doente, extremamente doente. Ela tinha visões, ela não podia ir à igreja mais porque ela tinha visões terríveis dentro da igreja, passava mal, tinha desmaios, ficava acamada, e Eurípides se preocupava demais com isso. Uma das grandes vontades de estudar medicina era por isso. Ele vem, vê tudo direitinho, volta para Sacramento, a mãe prepara o seu enxoval muito simples para que ele venha estudar na Escola de Medicina do Rio, mas ele percebe que se ele vier, os problemas de saúde da mãe irão se agravar muito. A mãe não suportaria ficar longe dele. E aí, com tudo arrumado, enquanto a mãe passa mal e tudo isso, ele desfaz a sua mala e resolve ficar em Sacramento. Ele fica em Sacramento. Ele funda o Liceu Sacramentano e dá prosseguimento à sua vida, à sua formação acadêmica no Colégio Miranda, mas ele é extremamente inteligente, é uma pessoa muito capaz, ele fala 3 idiomas, ele é professor e diretor do colégio, então isso tudo ele vai dando prosseguimento, faz um trabalho belíssimo de educação, um trabalho que a gente teria que fazer outra palestra para falar sobre o educador, porque ele, antes de mais nada, ele foi um grande educador. Um grande educador. O colégio era maravilhoso. E ele, com 24 anos, Eurípides tinha uma vida extremamente tranquila. Ele era
professor e diretor do Liceu Sacramentano, era jornalista na Gazeta de Sacramento, que ele ajudou a fundar, ele era vereador e era presidente da Ordem de Francisco de Paulo. Mentira, Vicente de Paulo. Então, essas múltiplas funções deixavam-no numa condição excelente. 24 anos, ele tinha tudo isso. Mas existiam 3 coisas que eram angustiantes na vida de Eurípides. A primeira delas, a doença da sua mãe. Ele estudava com afinco para tentar descobrir uma forma de curar a sua mãe. A segunda situação, ele era extremamente católico. Católico, assim, de ter destaque dentro da igreja, como a maioria das pessoas na época não tinha. De ter acesso à Bíblia, que era proibida aos irmãos leigos. A Bíblia não era dada a ninguém, a não ser os padres podiam ler a Bíblia. Mas Eurípides tinha ganho de um padre a Bíblia, tal o seu destaque, tal o seu empenho dentro da Igreja Católica. Então, o primeiro era a doença da sua mãe, a segunda coisa que o preocupava profundamente, as bem-aventuranças. Ele não conseguia entender as bem-aventuranças. Ele estudava, ele escutava todas as homilias sobre as bem-aventuranças, mas ele não conseguia entender. E a terceira era simplesmente Mariano Cunha, o tio amado, conhecido como Senhor Mariano. O tio amado de Eurípides Barçanufo estava agora envolvido com as coisas do diabo. E Eurípides não se conformava com isso. Como podia aquele tio que ele queria tanto bem, de repente estar envolvido com as coisas do diabo da maneira que estava, integralmente envolvido? Então, essas 3 situações perturbavam muito esse jovem de 24 anos, que tinha toda essa condição, toda essa vida tão bem estruturada, mas isso o incomodava demais a ele. Aí, por isso é que eu falei, vamos guardar a Fazenda Santa Maria e vamos até lá? Por favor. Então, estamos na Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria, onde morava o tio Senhor Mariano, tinha cerca de 30 casas com os trabalhadores da fazenda, e começaram a acontecer coisas terríveis na fazenda. Não estava chovendo, não estava ventando, começava a cair pedras em cima dos telhados, as portas estavam fechadas e abriam, as panelas andavam pelas casas, as pessoas chegavam com uma roupa assim clarinha como a sua, de repente você olhava, tinham 2 mãos assim de barro na roupa, sem que ninguém tivesse chegado perto de você. E aquilo era uma coisa assim, as pessoas começaram a não ter paz dentro da fazenda. E Mariano Cunha, o tio Senhor Mariano, trabalhava em paineiras, juntamente com uma pessoa muito importante chamada Frederico Peiró. Paineiras hoje chama-se Peirópolis, em homenagem a Frederico Peiró, dado o trabalho que ele fez lá. E quem era Frederico Peiró? Frederico Peiró era um anarquista espanhol. Ele havia fugido da Espanha e vindo para o Brasil. E aí, chegando aqui no Brasil, ele era materialista, não acreditava em nada. Mas aí é como, por exemplo, amigos do Marco Antônio. Eu, amiga do Marco Antônio, chego aqui, não conheço nada e tal, vou trabalhar com o Marco Antônio, ele é super meu amigo, que foi o caso do Frederico Peiró com o advogado que o convidava, e o Marco Antônio fica, Solange, eu frequento um centro, é muito legal lá, você não quer ir lá? Não, obrigada, não, obrigada. Mas chega um ponto que, se não obrigada, você fica numa situação complicada. E foi o que aconteceu com o Frederico Peiró. Esse advogado era muito amigo dele, insistia muito para ele ir no centro, e ele acabou aceitando ir. Bom, sabe quando é aquela que você fala assim, eu vou, porque aí para de me chatear com isso? Chegando lá, e isso é que é maravilhoso, porque
há uma unificação tão grande da doutrina dos espíritos, e as casas de espíritas trabalham com uma comunhão tão maravilhosa, que aconteceu lá, quando Frederico Peiró chegou nesse centro, o mesmo que aconteceu aqui. Ou seja, uma página, depois a oração, só que naquela época havia os trabalhos feitos na casa, todo mundo sentado à mesa e fazia os trabalhos ali mesmo. Os trabalhos eram de psicofonia e de psicografia. Bom, começam os trabalhos, a prece, a oração, e um médium começa a falar em espanhol. E fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. Terminado o trabalho, tem as outras mensagens, tudo isso, o presidente do centro fala o seguinte: olha, aquele sotaque mineiro, olha, eu não entendi nada do que foi dito aqui, gente. Se alguém aí entendeu, por favor, fala. Bom, Frederico Peiró tinha entendido tudo e não falou nada, porque aquela mensagem tinha sido da mãe dele, contando coisas que só ele e ela sabiam, que tinham acontecido na Espanha, e ele ficou bem quietinho. Ele ficou bem quietinho, mas foi estudar o espiritismo. E passou a ser um dos maiores divulgadores do espiritismo em terras brasileiras. Bom, tinha o senhor Mariano trabalhando lá em Paineiras, sabendo disso, não tendo mais recurso com tanta coisa acontecendo na fazenda que ninguém tinha mais paz, ele pede a Frederico Peiró para ir lá na Fazenda Santa Maria. Frederico Peiró chega na fazenda, fala: olha, o que nós temos aqui é um grupo de médiuns, médiuns psicofônicos, médiuns psicógrafos, médiuns de efeitos físicos, muitos de efeitos físicos, e médiuns curadores. Vamos organizar esse trabalho, vamos trabalhar para o bem, porque iremos trabalhar para Jesus. E assim é feito. Bom, na cidade, haja vista que Santa Maria fica a 14 quilômetros do Sacramento, era um bochicho só. Está acontecendo coisa do diabo, que lá é tudo horrível, que lá é uma coisa horrorosa, que tem aparições. Tio senhor Mariano vai, em 1903, tio senhor Mariano vai a Sacramento. Eurípides pede a mãezinha dele, Dona Meca, para preparar uma caminha no quarto dele, para ele ficar com o tio. Ele tinha adoração pelo tio. Então, logo eles se recolhem, ele começa a brigar com o tio de uma maneira total. Que não era possível, que aquilo era um absurdo, que ele não podia estar se dedicando a esse tipo de coisa, e começa o debate. E o tio chega a um ponto que não consegue mais manter o diálogo com ele. E diz para ele: Eurípides, você é um moço apreparado. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa simples. Eu não tenho mais o que argumentar com você. Leia esse livro e depois você me fala. Esse livro era simplesmente Depois da Morte, de Leon Denis. Ele dá o livro para o Eurípides. Eurípides passa a noite inteira lendo o livro. Ele acorda, dorme, acorda, ele está lendo o livro. Ele falou: ele gostou do livro. Ele gostou do livro. Isso é o final de 1903. Eurípides está lendo lá o Depois da Morte. Leu e tal. Não aconteceu nada, aparentemente. Aparentemente. Por quê? Final de 1903, chega a Sexta-feira da Paixão de 1904. Eurípides resolve ir na Fazenda Santa Maria. Ele vai para a Fazenda Santa Maria com um amigo, chega no local onde são feitas as reuniões mediúnicas e fica espantado, porque estão todos os habitantes da Fazenda Santa Maria estão ali reunidos. Então havia toda uma
uma identidade total com a doutrina dos espíritos. Eurípides fica muito impressionado porque ele conhece a todos, eles são parentes, ele morava na fazenda Santa Maria, o tio senhor Mariano é irmão da mãe dele. Então, ele ficou bastante impressionado. E mais impressionado ficou porque estavam todos os lugares ocupados, mas haviam 2 lugares na frente separadinhos. E ele não tinha dito que ia, e muito menos que ia levar um amigo, e os lugares estavam lá. Eurípides parte do seguinte princípio: para que realmente eu acredite, ele conta isso depois, mas para que eu realmente acredite que há uma vida após a morte, eu peço que João, o evangelista, explique através do Aristides, ele sabia o nome de todos que estavam à mesa, então ele designa na sua mente, através do Aristides, as bem-aventuranças. Começa a sessão, lê-se uma página, faz-se a prece e Aristides se levanta. Vamos primeiro saber quem é Aristides. Aristides, de todos os que estavam ali, era assim das pessoas mais simples. Ele nunca tinha ido ao colégio, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, era uma pessoa que tinha dificuldade de se comunicar. Como foi dito, Aristides não sabia fazer o ó com a garrafa. Ele era totalmente analfabeto. E é justamente por isso que ele pede que Aristides se pronuncie sobre as bem-aventuranças. Aristides se levanta e faz a mais bela explanação, a mais bela explicação que Eurípides teve sobre as bem-aventuranças. Ele acaba de falar, e quando ele acaba de falar, ele fala João, o evangelista. Acabou. Eurípides se torna espírita, porque as bem-aventuranças são explicadas para ele baseado em 3 leis fundamentais da nossa doutrina: a lei do amor, a lei da reencarnação e a lei do progresso. Mediante esse entendimento, ele se torna espírita por aquele acontecimento fantástico e por entender plenamente, a partir dali, as bem-aventuranças. Ele chega para o tio senhor Mariano e fala assim: tio, quem é o Carlos? Aí o tio fala: Carlos? Quem é o Carlos? Ah, meu filho, Carlos é um doente que mora depois dessa floresta aqui. Nós precisamos ir lá. O Carlos está sem mantimentos e sem água. Ele não tem o que comer, não tem o que beber. Nós precisamos ir lá. Aí o tio fala para ele: mas meu filho, amanhã nós vamos. Não, tio, nós vamos agora. Meu filho, está à noite. É uma floresta. Tem animais, tem a escuridão, tem todos os perigos. Tio, nós estamos a serviço de Deus. Não temos o que temer. E vai. Chega lá, realmente o Carlos está sem alimento, sem nada para beber. Eurípides alimenta, dá de beber, dá um passe no Carlos, dá um beijo na testa do Carlos e faz a sua primeira cura, porque a segunda foi a da mãe dele. Ele faz a primeira cura. O Carlos era um leproso, estava afastado da cidade por causa da doença e fica curado. A segunda pessoa que ele cura é a mãe dele. Então, a mediunidade de Eurípides começa aí. Obrigada. O médium Eurípides Barçanufo, todas as mediunidades descritas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns.
Todas as mediunidades possíveis ele tem. A mediunidade mais característica de Eurípides é de bicorporeidade. Então, os alunos estavam assistindo a aula, de repente ele ficava quietinho, fechava os olhos. Imagina hoje, o que a turma ia fazer? Naquele tempo ficava todo mundo quietinho, sentadinho, bonitinho. Imagina hoje se o professor resolve fazer uma bicorporeidade na sala de aula, quando o professor voltar, a sala está demolida. Mas naquele tempo era tranquilo. Existem inúmeros casos na literatura sobre Eurípides, sobre o que ele fazia, sobre o que ele atendia as pessoas. Numa dessas situações, os alunos ele tem esse momento que ele fica quietinho, aí ele retorna, fala para os alunos. Vai chegar uma pessoa aí, é o marido da moça a quem eu já fiz o parto. Eu já fiz o parto, ela está bem, o menino está muito bem, mas o marido dela está vindo aí. Quando ele chegar, vocês se levantem e eu vou atendê-lo. Toc, 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 desce do cavalo o marido da senhora. Professor Eurípides, vamos lá, a minha esposa vai ter um neném, por favor. Não, eu já fui lá, já fiz o parto. Não pode ter ido, a estrada é uma só, como é que só poderia ter ido? Mas eu já fiz, pode ficar tranquilo. Não, vamos lá. Eurípides era um fofo. Antes de mais nada, ele era um fofo. Falou para os alunos, eu vou lá. Não adianta eu falar, que já tinha feito tudo. Quando ele chega lá, está a senhora, com o bebezinho nos braços. Professor Eurípides, por que o senhor voltou? Professor Eurípides, eu estou super bem, não tem problema nenhum. Por que o senhor voltou? Então, essas eram as situações que Eurípides se deparava. Tinha um caboclo lá que chateava ele muito. Isso é tudo mentira, isso não acontece, isso não pode acontecer. Tanto chateou Eurípides que ele resolveu fazer um desdobramento na frente desses, digamos assim, dessa pessoa que o incomodava tanto. Imagina até que ponto incomodou para ele se propor a fazer isso. Aí fez o desdobramento na frente dele. Aí ele via dois Eurípides, né? Porque o desdobramento se dá exatamente assim. Você fica com o corpo físico e materializa o seu perispírito. Então ele via dois Eurípides. Aí Eurípides voltou e falou, viu? Eu vi, mas eu não acredito. Então não adianta, não tem como. Eurípides vai exercendo, ele é a couraça da caridade, como foi lido, ele é o apóstolo da caridade. Ele vai exercendo muito bem a sua condição mediúnica. Mas, quando ele se torna espírita, São Vicente de Paulo, através do tio senhor Mariano, diz a ele o seguinte, meu filho, se prepare. Todos irão virar as costas para você. Tudo que você tem vai ser extremamente abalado, porque as pessoas não vão aceitar a sua opção religiosa. Então você vai passar por momentos muito difíceis. Enfrente-os com firmeza e fé e tudo irá se resolver. E não dá outra. Em 1904, ele abre uma farmácia. A farmácia atende gratuitamente as pessoas, mas tudo na vida de Eurípides vai dando para trás. Tudo. Não tem mais aluno, não tem mais professor no colégio. As pessoas dizem que ele está com o diabo, que ele está maluco, que ele está doente. A própria família, ele tem restrições enormes, a família, mas consegue depois mostrar que o Espiritismo é uma coisa de Deus, que o Espiritismo é de Jesus e que ele estaria fazendo sempre o bem para as pessoas.
Mas quando chega em 1907, ele se desespera. Ele fica extremamente desesperado, não sabe mais o que fazer da vida, não sabe mais como conduzir a sua vida, e sentado no colégio, numa sala do colégio, completamente vazio, sem mais alunos, sem mais ninguém, ele começa a chorar. Ele começa a chorar e vê uma luz muito grande de um espírito muito elevado. E ele diz assim: isso não pode ser verdade. Eu estou mistificando. No estado que eu estou, um espírito desse jamais poderia se apresentar para mim. Mas ele tem todas as mediunidades possíveis e o espírito é extremamente poderoso. Então o coloca inconsciente e ele psicografa uma mensagem desse espírito. A mensagem diz o seguinte: meu filho, apague da placa o nome Liceu Sacramentano, que demonstra apenas os resquícios da vaidade humana. Coloque o nome Colégio Allan Kardec. Monte um curso de astronomia e ensine todas as quartas-feiras o Evangelho do meu filho. E assina a mensagem: Maria, serva de Deus, eu estarei com meu manto protegendo a todos vocês. Eurípides sai do transe, vai lá, apaga rapidamente o nome Liceu Sacramentano, escreve Colégio Allan Kardec e tudo começa a se modificar. Eurípides passa a ensinar. No começo, ele só pode contar com os seus confrades, com os seus parentes, com os seus amigos da Fazenda Santa Maria. Então, todos vão para Sacramento, todas as quartas-feiras, e ele ensina o Evangelho de Jesus. Só que lembra que na Fazenda Santa Maria as panelas andavam, caíam as coisas nos telhados, e não tinha nada, as portas se abriam. Lembram-se disso? Então, o que acontece? Eles são médiuns de efeitos físicos. E Eurípides começa a ensinar o Evangelho de Jesus no Colégio Allan Kardec. E como eles são médiuns de efeitos físicos, apesar de na época não existir nenhum recurso sonoro para propagação da voz de Eurípides, todo o Evangelho que ele ensina é ouvido em todas as casas da cidade de Sacramento. Todos ouvem, porque como médiuns de efeitos físicos, as ondas sonoras são... A voz é carregada por ondas sonoras para todas as casas de Sacramento. E aí tudo volta a ser como era antes na vida de Eurípides. Eurípides, o Colégio Allan Kardec é um colégio maravilhoso. Os alunos voltam, os professores voltam, e é como é explicado, só o alto pode promover esse tipo de coisa. Porque Sacramento é uma cidade, bom, como não poderia ser, uma cidade mineira do final do século XIX, início do século XX, totalmente católica. Então, era difícil entender como Eurípides consegue novamente toda essa condição. O Colégio Allan Kardec passa a ser conhecido no Brasil inteiro. Em 1905, ele havia fundado o Grupo Espírita Esperança e Caridade, que é o mesmo nome da farmácia que ele fundou também em 1904. É uma farmácia que atende a todos sem cobrar absolutamente nada de ninguém.
ele dava toda a medicação sem cobrar de ninguém, e não tinha nem aquela situação quem pode paga, quem não pode não paga, não era assim. A farmácia merece que a gente novamente possa conseguir bater um papo desse assim de 1 hora falando só sobre a farmácia, porque é maravilhoso, o que acontece na farmácia é maravilhoso. E Eurípides tem tanto sucesso com a farmácia, com a sua medicação, com tudo isso, que começa a chegar a Sacramento pessoas do Brasil inteiro. E isso nem tinha sido divulgado no Facebook do Eurípides. Pensa bem, gente. É um negócio para a gente pensar. Não tinha, por mais que você não acredite, naquela época não tinha. Não tinha Facebook. E ele não tinha uma página no Facebook, mas chega gente do Brasil inteiro. É tão característico isso, Sacramento fica tão cheio, que tem um padre que diz assim: esse Eurípides com o espiritismo dele e eu fazendo casa para alugar. O padre já surfando na onda, né? Porque realmente, né, não tinha acomodação. E o padre começou a fazer casa para alugar, porque era gente do Brasil inteiro vindo. Eurípides era assistido, foi assistido sempre, desde sempre, por Bezerra de Menezes. Então, Eurípides fazia a medicação toda, era dada por intuição do Dr. Bezerra de Menezes. Todo o trabalho que Eurípides fez, e ele não fazia só parto, ele fazia parto da região inteira. Mas ele não fazia só parto, ele fazia outras cirurgias, e ele às vezes se sentia meio inseguro, e o doutor Bezerra falava para ele: não se sinta assim, faça o que eu estou dizendo, porque tudo vai dar muito certo. E Eurípides nunca perdeu um paciente. A farmácia, para os senhores terem uma ideia, Sacramento tinha, em 1900, 4.000 habitantes. A projeção do IBGE para 2016 em Sacramento é de 25.000 habitantes. Só para que a gente faça uma dimensão bem legal do tamanho da cidade de Sacramento, o Meier tem 50.000 habitantes. O bairro do Meier tem 50.000 habitantes. Sacramento tem 25.000 habitantes hoje. Para os senhores terem uma ideia da dimensão da farmácia de Eurípides, só assim para a gente ter assim uma noção, a farmácia de Eurípides sustentava o Correio de Sacramento. O Correio de Sacramento vivia em função da farmácia. Porque a farmácia, lá pelos idos de 1910, 1915, depois de 1910, expedia, em média, 1.000 medicamentos por dia para o Brasil inteiro. 1.000 medicamentos por dia eram dados para o Brasil inteiro. Você conhecia uma pessoa doente ou a própria pessoa escrevia para Eurípides e Eurípides mandava gratuitamente a medicação para essa pessoa. Então, a farmácia tinha essa característica. A vida de Eurípides é de caridade, de atendimento àqueles que precisam. A vida de Eurípides se caracteriza por tudo aquilo que Kardec diz como lema da doutrina dos espíritos: fora da caridade não há salvação. Eurípides se caracterizava profundamente por isso, mas se caracterizava também pelo educador maravilhoso que ele é, pelo homem público que ele foi, enquanto vereador, dito por um guia de turismo da região. Tudo passava fora de Sacramento. Eurípides, como vereador, traz a eletricidade para dentro de Sacramento. Então, tudo que passava para fora
por fora de Sacramento, passa para dentro de Sacramento. Tem bonde, tem trem, tem um sistema de sanitário que muitas grandes cidades não tinham. Tudo isso, como homem público, dentro da Câmara Municipal, ele faz um trabalho maravilhoso. Todas as tarefas de Eurípides são voltadas para o outro. Tudo que Eurípides faz é em função de todas as pessoas que precisam, que necessitam. Eurípides deixa para nós o Colégio Allan Kardec, que está lá até hoje, embora não funcione como instituição de ensino. Ele é um memorial Eurípides Bassanufo, é um museu, e continua o Grupo Espírita Esperança e Caridade, continua funcionando até hoje lá. O culto das 9 horas também, que foi um culto que Eurípides fundou em 1904, esse culto continua até hoje da mesma maneira, o culto das 9 horas, pedindo pelas pessoas que precisam, pela paz no mundo. E esse é o grande legado de Eurípides, o legado para nós que somos que temos o mesmo entendimento da religião dos espíritos, que temos a possibilidade de estarmos aqui, assim como outras pessoas em outros segmentos religiosos, mas nós estamos aqui na religião da fé raciocinada, da filosofia, da ciência, coroando essa religião, trazida por Allan Kardec para nós de uma forma muito clara. E Jesus sempre nos mandando aqueles que podem nos sustentar nas nossas dificuldades. A missão de Eurípides, longe de acabar. Eurípides tem na espiritualidade o Hospital Esperança. É um hospital que trata exatamente de todos aqueles que precisam. Ele funciona no plano espiritual, acolhendo espíritos que se encontram em grandes problemas, com desalinhos sérios, com um problema de desencarne muito, muito sofrido, muito doloroso. E Eurípides continua o seu trabalho de dedicação, de amor, de caridade, de carinho nessas esferas espirituais. São Vicente de Paulo, em abril de 1918, chega para Eurípides e diz: olha, eu quero que você conheça tudo aquilo que você vai vivenciar daqui a pouco tempo. E o leva para andar nos lugares maravilhosos da espiritualidade. São Vicente de Paulo fica com ele sempre, o tempo todo, é o seu mentor, é o seu guia espiritual. Leva Eurípides para conhecer isso tudo, fala para Eurípides deixar todas as instruções que ele precisa, ele deixa essas instruções com a secretária dele, a dona Amália, e chega em Sacramento e no mundo inteiro a gripe espanhola, ceifando milhares de vidas diariamente. Eurípides fica muito febril, 3 dias de febre intensa, e nem por isso deixa de trabalhar, continua trabalhando, ajudando as pessoas, mas o plano espiritual o chamava. E no dia 1º de novembro de 1918, com 38 anos, o apóstolo da caridade vai vivenciar toda a situação espiritual, tudo que ele construiu aqui, ele vai vivenciar no plano espiritual. E podem ter certeza, tenham todos certeza, Eurípides está aqui agora, conosco, cuidando de cada um de nós aqui, abraçando a cada um, trazendo para cada um de nós
tudo aquilo que precisamos. Porque esse é o grande trabalho do apóstolo da caridade, estar sempre juntos de nós. Muito obrigada.